agradecemos, Senhor Deus, porque hoje o Senhor nos trouxe em sua casa. Para nós te adorar, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra. Que está, Senhor, o teu filho, papai querido, aleluia, que já está prontinho, Senhor Deus, aleluia, para falar conosco através dele, Pai. Fale conosco, Senhor, porque nós temos necessidade de ouvir. Amém. As palavras no nome do Senhor. Obrigado, pastor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Glórias a Deus. Quero que você abra comigo em Ezequiel, capítulo 37. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao Richard, né, auxiliar Richard, por ter agradecido a mim, que praticamente não fiz nada, né? Só estive orando ali, né, pela vida dele, prestei a minha esposa para estar ajudando ali, né? Mas que Deus seja louvado sobre a vida de vocês e todos aqueles que tiveram à frente dessa obra, né? É o nome do Senhor que está sendo glorificado, em nome de Jesus. O pastor praticamente não sabe fazer nada, só sei orar ali, curar de duas pinceladas no pincel lá e ajudei, né? Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, todos acharam? Todos acharam? E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza estes ossos e dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Até aqui, irmãos, em nome de Jesus. O tempo já está acabando, amém? Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus, pensei que tinham sido arrebatados, né? Nós olhamos o cenário nos dias atuais, no dia de hoje, onde aquele vale de ossos secos, todos nós sabemos que representava o povo de Israel, um povo que estava em ruínas, que estava destruído, que estavam voltados aos seus deuses, às suas vontades, aos seus quereres, fazendo tudo aquilo que agradava a carne deles. E muitas das vezes a qual o Senhor permite que passamos por situações ou dificuldades, mas muitas delas o Senhor nos leva para nos mostrar o cenário ao qual nós estamos inseridos. Muitos dos vales a qual nós enfrentamos, muitas das vezes somos nós que atraímos ou buscamos, mas muitos deles o Senhor nos leva lá para mostrar e saber se nós temos fé, se nós cremos nele, se temos a esperança daquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. O cenário é desolador. Olhando para o cenário hoje do mundo, olhamos, é desolante, como o pastor disse aí fora, o mundo já é do maligno. Muitas vezes o cenário dentro das igrejas é um cenário de osso seco, é um cenário de morte. Onde tem que ter vida é um cenário de morte, muitas das vezes. Eu não sei nessa noite qual é o vale que você está enfrentando nessa noite. Se é um vale da vida espiritual, se é um vale na vida sentimental, se é um vale na vida financeira, eu não sei, mas o Senhor sabe nessa noite. E muitas das vezes o Senhor nos leva, nos permite adentrar nesse cenário, para entendermos e reconhecermos que Ele é Deus sobre a minha e sobre a tua vida. E o que Ele quer da gente, muitas das vezes, é que a gente tenhamos fé e esperança naquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Se naquele tempo Ezequiel foi levado, Deus deu sabedoria a ele para entender que tudo aquilo que o Senhor coloca sobre as nossas mãos, nós temos que entender que há um Deus sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Ele é soberano. E muitas das vezes o Senhor fala conosco que nós não temos a sabedoria de reconhecer que é Deus sobre a nossa vida. E Ezequiel reconheceu: não, Senhor, tu sabe. Quando o Senhor mandou profetizar sobre aquele vale, Ezequiel falou: Senhor, eu não sei, mas tu sabe. Ezequiel entendeu que quem tinha o controle de toda a situação não era ele, era o Senhor que era soberano. E muitas das vezes tentamos um vale, mas nem a nossa fé está muito abalada, que não entendemos e não reconhecemos Deus na nossa vida. E o cenário continuava sendo de morte, um cenário desolador, um cenário
você passear no meio de um vale cheio de ossos secos, irmão, e o Senhor fala, ei, vai lá e profetiza sobre esse vale. Como é que está a tua fé nessa noite? Como é que está o teu coração? Quantos testemunhos têm sido contados nessa noite aqui pela vida da irmã Serlim? Como é que está a tua fé no meio desse vale? É um cenário ao qual você está inserido hoje. Muitas vezes queremos colocar a culpa no adversário, e não. Nem tudo é o adversário. Muitas das vezes é o Senhor que nos leva num cenário para testar a minha e a nossa fé, irmão. Para testar a nossa fé, e nós temos o poder de profetizar sobre aquilo que Ele falou. Ei, vamos lá, profetizam, e as pessoas vão ser curadas. Oi, e as pessoas serão curadas, profetizam, e tem que acontecer um milagre, pastor. E muitas vezes Ele nos leva, nos coloca no cenário para testar a minha e a tua fé. E como é que está a tua fé nessa noite, igreja? Qual é o cenário que você está enfrentando? Mesmo que você esteja vendo um cenário de morte, ele não tem mais esperança, não tem vida, mas eu creio que o meu Redentor vive e reina para todo sempre. Porque estamos servindo a um Deus do impossível. Ele não quer aquilo que é natural para Ele, Ele quer aquilo que é sobrenatural para fazer sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia! Olhamos para um lado, não vemos saída, olhamos para o outro, não vemos solução. E aí quando o Senhor fala para mim e para você nessa noite, ei, será que você consegue olhar o cenário e profetizar sobre esse vale que você está passando? Seja na tua saúde, seja na tua vida sentimental, no teu casamento, na vida financeira. Como é que está? Será que é possível mudar esse ambiente nessa noite? O Senhor fala comigo e contigo nessa noite, igreja. Glória a Deus. E quando nós entendemos que o Senhor nos leva a esse momento de intimidade com Ele, é porque Ele quer ter algo comigo e contigo, irmão. Não basta somente nos inserir num cenário desolador, um cenário que não demonstra esperança, mas Ele quer testar a minha, a tua fé, a minha intimidade contigo e com Ele. É o momento que o Senhor fala, agora o meu filho, a minha filha vai se aproximar de mim, porque o cenário é totalmente devastador. E aí quando o cenário é devastador, nós não temos mais esperança. E aí que nós olhamos para os outros e dizemos, Senhor, eu não vejo esperança, eu não vejo saída, Senhor, mas eu sei que Tu sabes, Senhor, que pode mudar isso aqui. Aleluia. E muitas das vezes, quando olhamos os profetas que passaram, quando olhamos por pessoas, homens e mulheres que foram provados e testados, e todos eles foram aprovados perante o Senhor. Quando olhamos para um cenário totalmente desolador, um homem sincero, reto, temente a Deus, como Jó. Você olha para a história de Jó, hoje nos deparamos com a história de Jó. Jó foi um homem sincero, reto, temente a Deus. Ele servia a Deus, ele falava, ele não negava. E o cenário a qual Jó se encontrava era um cenário de vale de osso seco, irmão. Foi tudo tirado dele. Sim ou não, pastor? Um cenário, já não via esperança mais, foi tirado tudo dele, os filhos, toda a sua riqueza que ele tinha. As pessoas tentaram induzir Jó a negar Jesus, a amaldiçoar Jesus, a sua esposa, foi uma que tentou. Amém, irmãos? Foi comigo aqui, ó. Já foi tentado até pela esposa, foi como o pastor falou aqui, ó. A quem você tem dado ouvido? Aleluia! Está vendo como a palavra fala? A quem você tem dado ouvido? E já não deu ouvido à voz do adversário que dizia, ei, a maldição de teu Deus aí morre. Ele falou assim, ó, não, nu eu vi, nu eu vou voltar. E aí, quando eu e você reconhecemos e compreendemos que Deus é soberano sobre a minha vida, sobre a tua vida, não importa o cenário que você esteja passando ou enfrentando, irmão, Ele vai mudar a tua sorte. Glória a Deus. Você está entendendo nessa noite, né? Glória a Deus. E o que aconteceu na vida de Jó? Jó foi surpreendido em tudo aquilo que ele perdeu. Foi 2 vezes mais sobre a vida dele. Então nessa noite o Senhor fala comigo e contigo. Qual o cenário que você tem enfrentado? Qual o vale que você está passando, igreja? Será que é possível reviver esses ossos? Será que é possível fazer com que crie carne, que tenha vida? Muitas das vezes a fé está sendo abalada. Porque não cremos mais, não temos mais fé em Deus que algo pode acontecer. Porque quando Jesus
acontecer tem que mudar, irmão. Glória a Deus. Não importa o cenário, ele mostrou para Ezequiel, tu crê que isso daí pode? Ele falou, tu sabe. E quando ele foi lá e recebeu a ordem do Senhor e fez o que o Senhor mandou, tendo obediência ao Senhor, algo aconteceu sobre a vida dele. E aqueles ossos começou um reboliço, irmão. E quando Deus manda, você tem que fazer, você tem que ser obediente. Aleluia. E se você for obediente perante a palavra do Senhor, algo vai acontecer, porque não é o Senhor falando, é o Senhor que diz. E começou a criar um barulho, o cenário começou a mudar. Você pode dar um glória a Deus nessa noite, irmãos. Aleluia. O cenário que já era de morte já começa a se movimentar, os ossos começam a se mexer. Imagine você, milhares de ossos, irmão. E o Senhor é perfeito naquilo que Ele faz. Glória a Deus. Aleluia. Milhares de ossos, meu Deus, de tantas pessoas diferentes, e ali foi se encontrando, cada osso com cada osso certinho. E ali o ambiente foi mudando. E muitas das vezes não conseguimos profetizar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, dentro da nossa vida financeira. Porque já não temos tido mais esperança, Deus. O cenário está que nem Israel. O cenário está abalado. Eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais fé. Aleluia. E aí é nesse momento que o Senhor quer testar a tua fé. Porque sempre a última palavra vai vir do Senhor, irmão. A última palavra sempre é dele. Os médicos podem desenganar, É Deus. mas o Senhor é que tem a última palavra, irmão. Não é eu e você que determina aonde você vai chegar, aonde você vai permanecer, é o Senhor. Ei, não vai chegar em lugar nenhum, não vai dar, não. Pode deixar falar. Você vai profetizar e esse vale tem que mudar, irmão. O cenário precisa mudar, mas para isso precisa eu e você. Temos fé no Senhor. Aleluia. Por que não acontecem as coisas hoje? Porque a fé está abalada. E aí queremos colocar muitas das vezes a culpa no adversário. Meu Deus, o adversário me colocou lá. Não, muitas das vezes o Senhor só quer que você se aproxime dele, igreja. Que eu se aproxime dele. Que nós possamos buscar um pouquinho mais de intimidade. Glória a Deus. E quando nós buscamos intimidade com o Senhor, quando nós nos aproximamos do Senhor, fica mais fácil, porque nós estamos sensíveis ao voz do Senhor, e o Senhor vai falar comigo e contigo, nós vamos falar, ei Senhor, tu sabes, então eu vou profetizar porque tu está mandando, aleluia Jesus. Aleluia. Não importa o cenário, não importa a dificuldade, a luta que está passando. Muitas vezes estamos dentro da igreja e falando, não, eu estou servindo Deus, está tão difícil as coisas, meu Deus, quando eu estava lá no mundo era tudo tão fácil, sim. Lá é muito mais fácil. Porque Jesus carregou uma cruz por mim e por ti. Quem está lá fora já é, né? Que nem o pastor falou, muitos têm dado ouvido, tem saído da presença do Senhor porque não tem suportado o cenário qual o Senhor tem inserido. Porque achar que servir a Deus, missionária Roseli, é assim, né? A gente acha que servir a Deus tudo vai ser mais fácil para nós. Quantas lutas temos passado, quantas dificuldades, quantas afrontas, quantas calúnias, quantos levantes, quanta perseguição. Mas a quem nós temos dado ouvido? A nossa voz tem que estar sensível ao Senhor, né, filho? Fica quieto. Fica quieto, que eu sou teu advogado. Fica quieto, que esse cenário vai mudar. Ele precisa mudar. Aleluia. Ei, Senhor, tu sabes. Tu sabes o que eu estou passando, Senhor. Tu conheces o meu coração, tu sabes minha intimidade contigo, Deus. Glória a Deus. E hoje nós não temos mais força para profetizar sobre o cenário que estamos inseridos. Muitas vezes nem força para orar dentro do nosso lar, pelos nossos filhos. Porque estamos deixando se levar, se abalar, pastor, pelo cenário ao qual temos apresentado. Estamos esquecidos do Deus Altíssimo, que é soberano sobre todas as coisas. Glória a Deus. Não cremos mais que Deus faz o milagre, que algo deve acontecer, que Ele ainda ressuscita morto. Glória a Deus, aleluia. E nós temos visto, temos lido a palavra do Senhor, e tem entrado dia, passado dias, e nada acontece muitas das vezes na vida das pessoas, porque as pessoas não profetizam sobre a vida dela. Existe um profeta dentro de você, irmão. Deus já te ungiu nessa noite para você profetizar e algo acontecer sobre a vida da tua família, irmão, sobre a tua casa. Glória a Deus. Mas nós ficamos esperando o homem falar. Ei, vai lá e vai. Mas o Senhor é que está falando conosco nessa
E algo deve acontecer e algo vai mudar. Aleluia. Mas se nós não cremos, se nós não temos esperança, estamos que nem Israel, irmão. Estamos devastados que nem Israel. Mas quem pode mudar esse cenário? Somos eu e você nessa noite, irmão. Se ouvimos a voz do Senhor, vamos sensíveis ao Senhor. E falar, Senhor, tu sabes. Então eu vou lá e vou profetizar. Se tu está mandando, eu vou profetizar, Senhor. Aleluia. Porque Ele falou que a gente iríamos fazer coisas maiores do que Ele sobre a terra, irmão. E por que não fazemos? Por que não estamos fazendo? Por que não estamos fazendo, igreja? Glória a Deus. Qual o cenário que o Senhor tem te inserido? Onde o Senhor quer te usar? Onde o Senhor tem te usado? Para quem o Senhor tem te usado? De que forma o Senhor tem te usado? Existem muitas pessoas hoje que estão aí afastadas do caminho do Senhor, enfrentando um vale, irmão. E de que forma você tem usado o tempo que o Senhor tem te dado, que o Senhor tem dado a nós? De que forma nós temos gasto o tempo que o Senhor tem nos dado? Onde temos gastado a nossa vida? O que temos feito para o Senhor? O cenário é devastador em Israel. Israel está perdida aí fora. Israel está devastada. Mas existem profetas, Ezequiel aqui dentro, que precisam ir e profetizar. Glória a Deus. Aleluia. Não precisa esperar pelo pastor Zezinho, pela missionária Roseli. O cenário é devastador. O pastor falou bem aqui. Dia de domingo, a igreja poderia estar cheia. Você vai ali na festa do coisa, está cheio de gente. É o cenário de Israel. Está destruído. Mas ainda há esperança, irmão. Ainda há esperança para mim e para a tua vida. O Senhor deposita a confiança dele em mim e em você, irmão. Glórias a Deus. Mas chegamos muitas das vezes dentro da casa do Senhor, pior do que Israel, irmão. Eu vou falar. Chegamos pior do que Israel, chegamos derrotados na casa do Senhor. E não tem como o cenário mudar, o cenário. Porque eu já vim para a casa do Senhor totalmente destruído. Muitas das vezes viemos por mim na casa do Senhor. Nada muda sobre a minha vida. Não conseguimos profetizar, não conseguimos falar. Não conseguimos nos alegrar na presença do Senhor. Aleluia. O cenário devastador tem prevalecido. Olha isso. O cenário de morte tem predominado, irmão. E não é assim, tem que ser ao contrário. Hoje eu vou à casa do Senhor, hoje eu vou lá e o milagre vai acontecer, tem que acontecer. Porque está ali mentindo, se onde o Senhor chega, nada acontece, irmão. Que Deus é esse que nós servimos? Glória a Deus. Aleluia. Que os ossos não vão se juntar mais, que o casamento não vai melhorar mais, que as finanças não vão mudar. Que não há mais esperança para a minha família. Glória a O que Deus. eu estou esperando? Para profetizar, estou esperando. O profeta é de fora. Existe um profeta dentro da tua casa que é você mesmo, irmão. Você está inserido no cenário que o Senhor te colocou. Glória a Deus. E não vem colocar a culpa no adversário, não. Meu Deus, é luto. O Senhor está te esperando. O Senhor quer ter intimidade contigo. O Senhor está te chamando. Ei, está dentro do cenário nessa noite. É possível profetizar? É possível mudar esse ambiente? O Senhor está te perguntando, é possível mudar esse ambiente? Em quem nós temos crido nessa noite? Glória a Deus. Esse é o cenário, irmão, que nós estamos inseridos. Muitas vezes a tristeza vem, o desânimo vem, mas nós temos que lembrar que existe um Deus todo-poderoso acima de nós, irmão. Glória. Glória a Deus. Olhando por nós. Muitas vezes achamos que esse cenário que o Senhor nos permite, nos leva para nos ensinar, nos mostrar algo. Achamos, entendemos e pensamos que é punição. Não é punição. O Senhor só quer um pouquinho mais de intimidade, quer só um pouquinho mais de afinidade comigo e contigo, irmão. Glória a Deus. Para quê? Para que o milagre aconteça sobre a minha e sobre a tua vida, irmão. Mas entramos muitas das vezes num cenário onde devemos buscar mais do Senhor e ficamos da mesma forma. Aleluia. E aí o cenário não vai mudar nunca, irmão. Não vai mudar nunca, porque o Senhor não vai fazer nada por vontade própria. Se eu e você não demonstrarmos fé, esperança no Senhor, depositar uma esperança nele, falar, Senhor, tu sabe que o cenário que eu estou inserido, Senhor. Aleluia.
Eu vou profetizar e tem que acontecer, Senhor. E aí quando Ezequiel ouve a voz do Senhor e obedece e fala, Senhor, tu sabes, ele vai lá e profetiza e as coisas aconteceram, irmão. O cenário que era de morte começa a ganhar vida, começa a ganhar forma, começa a ganhar estrutura. E agora precisa de espírito. Aí ele diz, Senhor, tu sabe, então o Senhor profetiza, ele sopra e vem os ventos dos quatro cantos, e aqueles ossos, aquele cenário de Israel que estava devastado, começa a ganhar vida, ganhar forma, e começa a se levantar um novo exército da presença do Senhor. E o Senhor te chama nessa noite, igreja. Qual cenário você vai levar nessa noite para a tua casa, irmão? Você acha que tem esperança ainda? Você é capaz de chegar e profetizar nessa noite sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar? Glória a Deus, aleluia. Quantos creem nisso nessa noite, irmão, em nome de Jesus? Amém, aleluia. Glória a Deus. O Senhor não falou só para Ezequiel, o Senhor fala para mim e para você nessa noite, irmão. Ei, não fica se lamentando não. Se levanta, começa a profetizar. Aleluia. Profetiza. Está aí, irmão. Testemunhou aí, ó, orando, buscando, profetizando. O milagre aconteceu. Tem acontecido. Mas enquanto nós não nos posicionarmos perante o Senhor e aceitarmos o cenário, se aceitarmos o cenário, eu gosto de ter inserido, de vários ossos secos, nós vamos ser mais um osso seco. Nós vamos ser somente mais um. Aleluia. Glória a Deus. E o milagre não vai acontecer. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Até aqui o Senhor nos trouxe nessa palavra do Senhor. Quero pedir para você se pôr de pé nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Quando você receber essa palavra? Amém. Glórias a Deus. A missionária evangélica passou um pouquinho mal, pressão. Aí ela está ali atrás, não pôde ficar. Glórias a Deus. Aviso da obra amanhã, ensaio dos irmãos. Terça-feira, ensaio das irmãs. E quarta-feira é o culto da vitória. Em nome de Jesus, vamos estar orando nessa noite. E eterno Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse culto nessa noite. Obrigado, principalmente pela tua palavra, por tudo que aconteceu aqui nessa noite, Senhor. Pai amado, Pai querido, leva o teu povo em segurança para os lares, Senhor, porque a tua palavra foi ministrada, não somos nós que devemos mudar nem uma vírgula, nem colocar, Senhor. Pai, abençoa o teu povo, leva em segurança, dá uma semana abençoada, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Pai, que esse vale, Senhor, a qual estamos passando ou enfrentando, Senhor, que ele venha, Pai, passar, Senhor, que nós possamos profetizar, Senhor, e o milagre aconteça, Senhor, sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, Senhor, sobre os filhos, Senhor, sobre todos aqueles que nos cercam, Senhor. Abençoa, Senhor, guarda, livra, Senhor, vai abrindo as portas que estão fechadas, Senhor, vai prosperando, Senhor, na vida espiritual do meu irmão, da minha irmã, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Abençoa e visita aqueles que não puderem estar nessa noite, Senhor, aqueles que se encontram enfermos, tu sabes e conheces. Leva a cura e a restauração, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos aí, caros irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós e todos digam: Amém. O Senhor é o nosso pastor.